Imagina que alguém te acusa e essa pessoa tem provas que cometeste. E tu tens a certeza que receberás a pena de morte. Vais para o tribunal com a cabeça inclinada para baixo, tremendo, e assim que entras para o tribunal, levantas e olhas para cima e descobres que o juiz é o seu pai. O advogado é Jesus, o seu irmão mais velho. Olhas ao redor, tens vários acusadores, Satanás e os demônios. Mas tendo Deus, o seu pai, como juiz, e os anjos fiéis servos do seu irmão mais velho Jesus como testemunhas, e Jesus decidiu pagar pela sua pena. E os anjos testemunham que Jesus é digno e é perfeito de pagar. A cena de julgamento não é ruim para quem está em Cristo. O relógio profético está começando. Não saia daí. Seja bem-vindo ao Relógio Profético. Hoje vamos estudar sobre o julgamento investigativo, também conhecido como julgamento afirmativo, revelatório ou julgamento pré-advento. Ela é chamada de julgamento pré-advento porque antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. Daniel, capítulo 7, versículo 9 em diante, revela mais sobre esse julgamento. Daniel diz o seguinte no versículo 9: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. No versículo 9, somos introduzidos primeiro a tronos. E depois dos tronos, a Bíblia menciona que o ancião de dias se assentou. Ele se assentou no trono. Ele é apresentado como o juiz. Não para por aí. O versículo 10 diz o seguinte: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e míriades de míriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Temos aqui 4 outros elementos sendo adicionados. Além do trono e o ancião de dias sentado no seu trono, a Bíblia agora nos diz que estamos a ler uma cena de tribunal, porque a Bíblia diz que o tribunal assentou. Além deste elemento sobre o tribunal, a Bíblia diz: abriram-se os livros. Isto é uma cena de julgamento. E este é um julgamento baseado nos livros. Nós vamos procurar entender quais são esses livros que foram abertos nesta cena de julgamento. Tem mais um elemento importante. A Bíblia diz que míriades e míriades estavam diante do trono. Além do ancião de dias, houve uma multidão diante do trono enquanto esta cena de julgamento acontecia. Quando é que isto aconteceu? Por que é que está acontecendo? O livro de Apocalipse nos ajuda a localizar o lugar do julgamento. Nós vamos para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, onde encontramos uma descrição de um lugar muito similar com o lugar que acabamos de ler em Daniel capítulo 7. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi,
como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Em Apocalipse 4, versículo 2, a Bíblia apresenta um lugar no céu onde tem um trono e alguém sentado no trono. Há aqui uma similaridade com o que acabamos de ler em Daniel capítulo 7, onde temos um trono e o ancião de dias senta-se num trono. Mas isto não é o suficiente. Vamos continuar a ler. O versículo 3 diz o seguinte: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6 continua descrevendo que diante do trono houve várias figuras. E em Daniel 7 encontramos a mesma descrição. Um trono, alguém sentado no trono, e ao redor do trono vários seres. Continuando a ler, o versículo 6 de Apocalipse 4 diz o seguinte: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. A Bíblia continua descrevendo mais elementos deste lugar. Utilizando Apocalipse 4 e também o capítulo 5, eu já não vou ler o capítulo 5, juntando estes 2 capítulos de Apocalipse, nós conseguimos descobrir que a cena apresentada em Daniel 7 é um julgamento, e é um julgamento que acontece no céu. O evento de Daniel 7 sobre o julgamento não é o mesmo evento que estamos a ler em Apocalipse 4 e 5. A cena em Apocalipse 4 e 5 tem a ver com a recepção de Jesus Cristo no céu. No capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia descreve Deus no seu trono, Deus o Pai, o ancião de dias, e em volta do trono muitos seres viventes que adoravam Deus no seu trono. E a Bíblia depois vai descrevendo no capítulo 5 que quando Deus o Pai, o ancião de dias, estava sentado no seu trono, ele segurava um livro selado na sua mão direita e ninguém conseguia remover os selos e abrir o livro, até que Jesus Cristo aparece. E quando Jesus Cristo aparece, no capítulo 5 de Apocalipse, Jesus Cristo foi adorado. Por quê? Porque ele é da linhagem de Davi, ele é a ovelha que morre em nosso lugar, e sendo a pessoa que morre pela humanidade, ele foi o único digno de abrir o livro, remover os selos. Então, esta cena de Apocalipse 4 e 5 é no céu. E ela, na verdade, tem a ver com a recepção de Jesus Cristo no céu, após ele morrer na cruz e ascender aos céus. Então, o evento em Apocalipse 4 e 5 não é o mesmo evento que lemos em Daniel 7 na cena do julgamento. São eventos diferentes, mas o local é o mesmo. A recepção de Jesus Cristo aconteceu no céu. E este julgamento investigativo também acontece no céu. E nós temos essa certeza por causa da descrição do trono, o que estava por volta do trono e a adoração que acontecia em volta do trono. Daniel 7 apresenta um julgamento muito importante. E a Bíblia nos diz que os livros se abriram. E nós vamos ter que descobrir quais são esses livros que foram abertos. Primeiro, é que desconfiamos que um dos livros seja o livro da vida. Em Lucas capítulo 10, versículo 20,
Daniel 12:1 e Apocalipse 21:27, nós descobrimos que Deus possui um livro da vida onde contém o nome dos santos. Nós vamos para Daniel, capítulo 12, versículo 1, onde vamos encontrar uma menção deste livro. Lucas 10:20, Jesus faz uma referência ao livro da vida, mas de forma indireta. Quando, após os discípulos receberem o Espírito Santo, eles saíram para pregar, curaram, expulsaram demônios. E quando regressaram, encontraram-se com Jesus e eles declararam para Jesus: olha, até os demônios submetem-se à autoridade que tu nos deste. Conseguimos expulsar, realizamos vários milagres. E Jesus diz aos discípulos: olha, não se animem tanto por expulsarem demônio. Isso é coisa mínima, expulsar demônio. Vocês devem estar alegres porque o vosso nome está nos céus. Esta é uma referência indireta ao livro da vida. Jesus estava dizendo aos discípulos: tu podes pregar, tu podes expulsar demônio, mas o seu foco primário deve ser a salvação. E faz-me lembrar de quando Jesus disse aos discípulos que no fim muitos dirão: Senhor, Senhor, nós pregamos, nós cumprimos com aquilo e com aquilo. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque não os conheço. Então Jesus enfatiza a salvação. E tendo o nosso nome escrito nos céus, ou tendo o nosso nome nos céus, é uma referência indireta ao livro da vida. Nós temos mais uma referência, Daniel 12, versículo 1. Daniel 12 é o fim do livro de Daniel. E no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Eu devo parar por aqui para enfatizar algo muito importante. Miguel é Jesus Cristo. É o nome que Jesus Cristo atribui a si mesmo quando ele está num conflito de guerra e batalha. E ele é apresentado como grande príncipe que defende o seu povo. O contexto de Apocalipse 12 é o contexto de Daniel 12, é o contexto de Daniel 11. Em Daniel 11, a Bíblia apresenta vários conflitos, vários reinos. E quando entramos para Daniel 12, a Bíblia apresenta Miguel como o Senhor dos conflitos, aquele que coloca um fim a todos os conflitos. Ele é apresentado como poderoso. E ele é alguém poderoso que defende o seu povo. O texto continua dizendo: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1 associa o livro com salvação, mas não diz livro da vida. Só diz que aqueles que serão salvos são aqueles que têm o seu nome inscritos no livro. É mais uma vez uma referência indireta ao livro da vida. Vamos agora para o último livro da Bíblia, Apocalipse 21:27. Ninguém deve ter dificuldade em encontrar o livro de Apocalipse. Espero que ninguém o procure no Antigo Testamento, porque ela é o último livro do Novo Testamento. Apocalipse 21, versículo 27 diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Finalmente, uma referência direta ao livro da vida. E quando eu menciono referência direta, é no sentido de dizer que encontramos a frase livro da vida. Em Daniel 12, simplesmente é uma referência ao livro. Lucas 10:20 é uma referência ao ter os nossos nomes no céu. Mas Apocalipse nos ajuda a descobrir que tanto Lucas 10:20 e Daniel 12:1, eles estão a fazer referência ao livro da vida
Quando alguém aceita Jesus Cristo como Salvador, esta pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida. Este, de certeza, é um dos livros que serão abertos nesse julgamento. Este julgamento apresentado em Daniel 7 é um julgamento baseado nos livros. Nós encontramos a Bíblia fazendo menção de vários livros. Eu vou mencionar os outros 2 livros. Nós temos o livro das recordações, onde encontramos boas obras dos justos. Malaquias 3,16 e Neemias 13,14 são textos que referenciam para esta realidade. A Bíblia também faz menção dos registros dos pecados de todos e pode ser chamado o livro dos pecados. Eclesiastes 12,14 é uma referência a este registro que existe dos pecados de todos. É mais provável que no julgamento investigativo esses livros todos são abertos. Por quê? Nós vamos voltar para Daniel 12, versículo 1. E vamos concluir o nosso estudo sobre esse julgamento em Daniel 12, 1. Em Daniel 12, 1, a Bíblia diz que quando Miguel se levantar, Miguel vai salvar todos que têm os seus nomes escritos no livro. E este livro, acabamos descobrindo que é o livro da vida. O interessante é que Daniel 12 é o último capítulo de Daniel. E antes de Daniel 12, nós temos capítulo 11, 10, 9 e 8. O julgamento que é apresentado em Daniel 7, a partir do versículo 9, é um julgamento que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. E o livro de Daniel termina falando deste regresso de Jesus ao planeta Terra, onde o povo, segundo Daniel 12:1, passa por uma angústia e depois Deus vai salvar todos que têm os seus nomes escritos no livro. Então, quando ouvimos esta terminologia livro, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, isso deve nos fazer lembrar Daniel 7, onde também ouvimos lá essa expressão, mas no contexto de julgamento. O que vai acontecer é o seguinte: após o julgamento terminar, que ocorre nos céus, esses livros serão fechados. E Jesus Cristo vai regressar para a terra. Jesus Cristo também participa neste julgamento. E Ele está nesse julgamento para o nosso bem. Em Daniel capítulo 7, quando estudamos sobre os reinos que se levantaram, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma pagã, e da Roma pagã surgiram 10 impérios. E depois a Bíblia vai descrevendo que surge um chifre pequeno que teve que destruir 3 outros impérios para se estabelecer. E este chifre pequeno perseguiu os santos, tentou mudar a lei. A Bíblia vai descrevendo todos esses detalhes. E depois, por fim, chegamos num momento em que o povo de Deus passa por perseguição deste chifre pequeno. E Daniel diz, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, equivalente a 1260 anos de perseguição. Daniel diz que o povo de Deus vai sofrer perseguição, mas depois, do versículo 21 em diante de Daniel capítulo 7, a Bíblia revela que o tribunal vai se sentar e o tribunal vai trabalhar a favor do povo de Deus. E o tribunal até vai remover todo desafio que o povo de Deus estará enfrentando. Este julgamento está acontecendo nos céus. Os seres humanos não participam. Nós estamos aqui na terra e não no céu. Mas tudo o que está acontecendo nos céus está ligado à nossa salvação. Este julgamento não é para providenciar salvação para o povo de Deus. Salvação foi oferecida na cruz. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, providenciando salvação para todos que o aceitam como Salvador.
Então, salvação já foi disponibilizada para todos. Todo mundo que aceita a morte de Jesus Cristo, aceita Jesus como Salvador e recebe Jesus, e daí em diante procura seguir os princípios e o estilo de vida que Jesus recomenda, todos esses têm os seus nomes escritos no livro da vida. Quando Jesus ressuscita no ano 31 e ascendeu aos céus, como lemos na narrativa de Apocalipse 4 e 5, Jesus foi recebido nos céus com alegria, porque ele providenciou salvação para a humanidade. No ano 31, quando Jesus ascendeu aos céus, Jesus ainda não havia começado com este julgamento. Jesus esperou até 1844. E no próximo estudo, nós vamos estudar Daniel, capítulo 8, versículo 14, onde Daniel revela que em 1844, Jesus daria início a este julgamento que lemos no capítulo 7. Após Daniel receber este sonho das bestas, dos impérios, da perseguição do povo e do julgamento investigativo no capítulo 7, Daniel não havia compreendido tudo sobre este sonho. E se regressarmos para Daniel capítulo 7, onde vamos ler o último versículo do capítulo 7, que é o versículo 28, nós vamos descobrir que Daniel teve dificuldade em interpretar este sonho. E a Bíblia diz o seguinte: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. O capítulo 7 termina um pouco triste. Daniel recebe um sonho belo sobre um julgamento e ele não compreendia por completo o que significava. Mas Daniel entendeu que Jesus Cristo trabalha neste julgamento a favor do seu povo. Este julgamento vai se estender até antes da vinda de Jesus. Após Jesus participar neste julgamento, e Jesus, o que ele está fazendo lá, está ligado ao nosso acesso aos céus. Está ligado à conclusão do grande conflito e resoluções de certos problemas causados no céu, ligados ao grande conflito. Um dia vamos estudar isso com mais detalhes. Mas assim que o julgamento termina e fecha-se os livros, Jesus aparece. Por isso é que Daniel 12 nos diz que quando ele aparecer, ele vai salvar todos que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, Jesus Cristo vai regressar no fim deste julgamento, que também pode ser chamado julgamento pré-advento, porque acontece um pouco antes da vinda de Jesus Cristo. Será que estás preparado para enfrentar a segunda vinda? Se não te sentes preparado, aproveite o tempo para aprofundar a intimidade com Jesus Cristo. E somente aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida vão herdar o reino dos céus.